Gente, então vamos entender aqui um pouco da estrutura do telhado e como que a gente vai fazer para desenhar esse corte aqui em princípio. Depois a gente vai fazer um outro corte no outro sentido também. Geralmente a gente precisa fazer nos dois, né, para entender melhor a estrutura. Então aqui, ó, é um diagrama do telhado, é aquela ponta da varanda que a gente estava desenhando primeiro. Então, uma estrutura de um telhado bem convencional, aqui 3 águas, né, e ele acaba na parede da casa aqui. Então, quando eu vejo esse diagrama de estrutura, né, eu estou representando aqui as águas do telhado, né, os caimentos, e aqui está indicada uma calha também. Isso aqui é como o telhado é visto de cima. Então, a achura está representando, né, tipo a calhazinha da telha que vai onde vai escoar a água e jogar na calha principal. Então, isso aqui é como se eu estivesse vendo as telhas, né? A gente pode representar esquematicamente, não precisa ficar desenhando telha por telha, normalmente faz. Né? Pode fazer se quiser fazer detalhadinho, mas não tem necessidade. Então, isso aqui é o diagrama de telhas, é onde a gente define os planos principais aí do telhado. Se eu fizer esse corte, eu vou começar a ver toda essa hierarquia de estruturas que a gente tem aí. Ó. Então, vamos... Aqui vai ficar ruim de enxergar, vai ter que ver no CAD mesmo. Eu vou mostrar isso no CAD, deixa eu passar aqui. Ó. Então, o que vai apoiar as telhas são as ripas. Então, esse espaçamento das ripas, isso aqui são várias reguinhas que estão paralelas à calha, né? A calha está aqui, então essas réguas são paralelas à calha para apoiar a telha nesse sentido. Então, esse espaçamento de ripas é o menor, ele é em função do tamanho da telha. As ripas vão se apoiar em caibros. Aí os caibros já são perpendiculares aqui, ó, no sentido do caimento do telhado. Então é uma trama. Ripa e caibro formam o que se chama de trama do telhado, né, que é essa estrutura básica que vai suportar o peso das telhas. Então isso aqui é o diagrama de caibros. Os caibros, então eles estão vencendo esse vão, desde a cumieira até o ponto mais baixo do telhado. Como são peças mais finas, elas vão precisar de apoios intermediários, que são as terças. Então eles fazem essa volta porque aqui o telhado gira, né? O caimento aqui é nesse sentido, aqui para cá, aqui para cá. Então as terças são o que apoia os caibros. No corte isso vai ficar mais claro, eu acho. E aqui, depois, as terças têm que ser apoiadas em tesouras. Então, aqui são os eixos das tesouras. Eu tenho uma tesoura aqui rente à parede, uma outra, né, no ponto de inflexão do telhado aqui, e essas da diagonal, que acho que vai ser um caso à parte. Vamos deixar ela para um outro momento. E as tesouras vão descarregar. Aqui esses desenhos ficaram com a hierarquia de linhas meio errada, porque eu fiz mais pensando no CAD. Eu vou mostrar eles no CAD também. Né, não era para essa linha ficar tão grossa aqui. Ó. Mas isso aqui são as vigas que vão apoiar as tesouras e essas vigas vão descarregar nos pilares. E aí os pilares vão descarregar isso no solo. Isso tudo junto vai ficar uma trama sobreposta assim. Ó. Então vamos ver isso no CAD aqui com as linhas coloridas e a coisa vai ficar melhor. Então, ó, as ripas, né? Eu passando esse corte aqui, eu vou enxergar as ripas. Eu vou aproximar bem aqui, ó. Dá para enxergar legal aí? Então, essas linhas azuis com essa achura é um volume da telha.
né? Então a telha está representada esquematicamente só pela altura geral dela, mas é só um volume, então é uma linha dupla azul aqui, ó. Deixa eu explodir isso aqui. Isso aqui não, esse vocês vão desenhar. Eu mandei esse no PDF. No PDF não... E tem as tramas do telhado. É porque esse aqui é o que eu quero que vocês desenhem. Eu vou mostrar, vou fazer a construção desse desenho já já. Então aqui a telha, ela vai se apoiar nas ripas. Então as ripas, quando eu estou cortando nesse sentido, ó, eu estou cortando transversalmente as ripas, então eu vou ver a seçãozinha dela aqui, ó. Então esse quadradinho aqui é a ripa. A ripa tem 5 centímetros por 2, é a seção dela. Quando eu estou cortando a peça transversalmente, eu vejo as dimensões aqui, ó. Isso aqui tem 2 centímetros e aqui tem 5 centímetros. Meu númerozinho ali está pequenininho. Então, cada pecinha dessa daqui é uma ripa e elas estão igualmente espaçadas. Começa aqui em cima e vem com um espaçamento igual, de acordo com o tamanho da telha. Nesse caso aqui eu fiz com 30 centímetros. O que vai determinar esse espaçamento é o tamanho da telha. Então tem que ver um tamanho de uma telha colonial aí, procurar em catálogos, vai ter sempre essa informação. A distância que tem que ter entre as ripas. Então essas peças que estão transversais vão se apoiar nessas duas linhas amarelas aqui, que são as linhas do caibro. Então o caibro ele está paralelo aqui a essa linha de corte, ó. A linha de corte está aqui. Então, os caibros que estão nesse desenho aqui, eles são paralelos. Então, se eles são paralelos à linha de corte, eu vou enxergar eles aqui como? Em VG. Então, eu vejo aqui, ó, o caibro. Cadê a setinha do caibro? O caibro tem 5 por 8 centímetros. Então, o que eu estou vendo aqui é a altura do caibro. A altura do caibro é essa medida aqui, ó. Deixa eu botar uma cotinha, acho que a cotinha vai ficar. Então, é essa medida aqui perpendicular, ó. Então, isso aqui tem 8 centímetros. Então, na hora de desenhar, a gente definiu essa inclinação, né? Quando a gente fez a fachada, a gente definiu a inclinação dessa linha. A inclinação de todos os outros elementos vai acompanhar essa inclinação que a gente fez lá na fachada. Sempre paralelo. Então, ó, a ripa está girada para ficar paralela. O caibro é paralelo, depois vem os caibros, né? Os caibros eles estão apoiados na cumieira, que é essa peça, e lá embaixo no contrafrechal, é o nome dessa peça de apoio na parte mais baixa. Então, às vezes esse vão é meio grande, precisa de ter apoios intermediários. Esses apoios intermediários são as terças. Então, as linhas amarelas aqui são os caibros, vistos em paralelos, as terças são ortogonais. Então, eu vejo a seção delas. 6 por 12 é esse tamanho desse retângulo aqui, 6 por 12. E aí, depois, as terças vão se apoiar na tesoura. Então, a tesoura tem os nomes das peças também. Então, eu tenho a perna, né, ou empena, que é essa peça de apoio principal. Aí tem, aqui do outro lado, aí vai ter um pendural. Vocês já estudaram treliça em estruturas? Sim ou não? Decidam. Eu não sei se eu vou conseguir dar a explicação completa de treliça, mas se a gente imaginar que a telha está toda apoiada nessa estrutura, né, a tendência que essa perna ou empena tem de fazer, né, o movimento natural dela seria de abrir, né? Seria de afastar esses dois pontos aqui, ó. Isso aqui viria para fora, isso aqui viria para fora. Então, essa linha, que é a peça de baixo, é uma peça que vai estar tracionada, ela que vai estar segurando para que as pernas não abram, literalmente, né?
É a perna. Então, para ela não abrir e empurrar os pilares para longe, tem essa linha. Então, essa linha vai estar tracionada, né? Ela vai, por isso que tem esse encaixe aqui, ó, empurrando essa madeira para fora, e aí a madeira vai resistir e segurar. Isso aqui é uma peça que vai estar pendurada também vai estar tracionado, isso aqui também vai estar tracionado, isso aqui é um apoios, essas mãos francesas ou asna, uma escora. Então é para apoiar, isso aqui vai ter esses apoios para quantas terças tiver. Eu tenho uma terça aqui, então eu tenho uma carga que vai estar concentrada nessa peça, ela vai ser descarregada nessas outras aqui, ó. Então isso aqui é um tirante, aí tem esses nomes, os nomes assim, né, a gente vai guardando medida da necessidade. Tem algumas mais importantes que a gente memoriza, né, tipo ripa, caibro e terça, tem que saber. Depois as partes da tesoura, vocês vão com o tempo se habituando. Então, em resumo, assim, né, em suma, a treliça, né, a treliça que é a tesoura, ela vai possibilitar vencer um grande vão, né, que aí no caso é o vão dos apoios dos pilares aqui. Então essa distância entre os pilares é o vão que a treliça vai vencer, que essa tesoura vence. Aí eu tenho o vão entre as terças, que é o vão que o caibro vence. Depois eu tenho o vão entre caibros, que é o que a ripa vence. Então, em linhas gerais, é isso. Aqui vocês têm que analisar esse desenho e tentar entender um pouco essa estrutura. Eu coloquei eles lado a lado assim, ó, para vocês entenderem. Aí aqui eu pus coloridinho para identificar as peças aqui, qual que é qual. Então eu pus em cores, por isso que saiu errado lá. Então tem uma cor aqui por uma hierarquia do mais leve para o mais pesado. As ripas são a peça menorzinha, que carrega só o peso de uma telha, né, ou de um conjuntinho de telhas. Então tá fininho, 0,1. Aqui está 0,2. Isso aí não é hierarquia de linha de desenho, não, tá? Eu usei só para poder destacar as cores. Então, em amarelo aqui estão os caibros. Depois, em verde, estão as terças. Aqui tem uma terça, aqui tem a cumieira e o frechal está em verde. Depois, em azul, tem as tesouras. Então, onde vocês veem linhas azuis, tem os apoios das tesouras. Enfim. Então, isso é para vocês irem analisando aí. Vou mostrar, então, como é que a gente vai estruturando esse desenho. E vamos ver como vai ser.